Olá pessoal, olá a todos, muito bem-vindo a mais deste vídeo. Então hoje aqui estaremos a falar por uma psicologia real e integral. O que é que isto quer dizer efetivamente? Ora, vamos retomar um bocado a própria concepção que nós estamos a trabalhar do que seria uma contextualização histórica desta psicologia. E partimos de uma questão muito simples, mas que torna-se complexa para elaborar melhor a sua resposta. A psicologia, como uma invenção, do que é que realmente tratamos quando estamos a falar sobre isso? O que é esta criação do que chamamos de psicológico? Então, quando vemos os conceitos da psicologia, muitas das vezes nós já partimos de uma idealização de que estes conceitos eles são verdadeiros em si mesmos. Então, partimos da noção de que conceitos como personalidade, como identidade, atitude, motivação, conceitos até também como as chamadas emoções, conceitos do que seriam aquilo que nós poderíamos definir como a subjetividade humana. A própria noção de subjetividade, se nós formos pensar a respeito, é uma noção de subjetividade real, efetivamente? O que nós queremos, então, dizer aqui no Nex é justamente a partir de uma ideia de que esta noção de subjetividade, esta noção de interioridade é uma noção artificial. Ela foi criada, ela foi inventada no período da modernidade. Durante 5 séculos isto foi trabalhado, revolução após revolução, fazendo com que o homem ele tivesse não só uma modificação da sua experiência da realidade material, mas houve também um completo deslocamento ontológico. Então o homem ele passou a ter também a sua própria existência modificada. Este homem ele não vive mais em contato com nenhum tipo de transcendência. E nós estamos sendo praticamente empurrados a voltar a falar sobre algum tipo de transcendência hoje, devido a questões que são muito mais relativamente ao campo do desenvolvimento tecnológico do que por uma necessidade, por uma elevação da discussão filosófica no nosso cotidiano. Então, isto quer dizer que, de certa forma, a própria existência humana ela foi degradada. Nós não melhoramos porque tivemos mais facilidades no campo da experiência material. Em termos existenciais, ontologicamente falando, nós vemos que o ser humano ele vive hoje uma vida muito mais reduzida ao aspecto puramente sensorial, praticamente o aspecto animalesco da satisfação imediata dos sentidos. E esta experiência também traz, juntamente com ela, variadas formas de sofrimento que esse ser humano passa a experienciar quando estas satisfações já não são passíveis de completude. Esse ser humano então ele se vê sempre em falta. E não é à toa que a falta, por exemplo, torna-se um dos maiores atributos de busca em uma análise através da psicanálise. Porque quando se fala do desejo, se fala justamente deste aspecto mais elementar e poderíamos dizer também primitivo,
pois é ligado ao aspecto biológico do nosso corpo. Por mais que a impostura de vários teóricos psicanalistas, e incluo aqui principalmente o Lacan, com a subversão da teoria estruturalista da linguagem e da linguística de Saussure, não é? Ele busca estabelecer essa subjetividade através desta estruturação da linguagem e também de um aproveitamento de conceitos matemáticos, mas vemos aí a mesma questão que é, nomeadamente, a questão também da psicologia. É esta questão de uma certa impostura intelectual em nomear uma interioridade artificial e transformá-la em algo real apenas por ordem de uma metodologia ou por ordem, digamos, de uma credibilidade que seria atribuída a teorias e a campos formais do conhecimento científico positivista. Ora, isto quer dizer, então, que a psicologia ela cria este espaço de interioridade, ao qual denominamos hoje de um espaço de subjetividade, e quando ela cria este espaço, ela denomina através dos seus conceitos, ela caracteriza este espaço a partir destas teorizações conceituais. E ela vai lá atribuir aos conceitos aquilo que seria uma forma explicativa desta interioridade, e nós passamos a acreditar que temos este vasto espaço interior que são explicados a partir, não é, destes conceitos elaborados psicologicamente. Ora, mas efetivamente, então, esses conceitos eles vão se referir ao quê? Como a psicologia cria esse espaço de interioridade? Isto é como nós já dizemos, não é? Como nós já anteriormente já falamos, que seria através de uma experiência que no decorrer da passagem do tempo, nestes séculos, revolução após revolução na modernidade, vai sendo incutido, vai sendo forçado aos diversos tempos históricos, e as pessoas que estão a viver estes tempos, elas são levadas a pensar que isto existe, elas são levadas a introjetar isto, né, a partir de suas experiências cotidianas, de que este interior ele é existente, que é uma forma de subjetivização privativa ou privada. Quanto mais o espaço de convivência das pessoas passa a se distinguir como espaços públicos e privados, e elas vão perdendo a noção comunitária de vida em comunidade, de vida familiar, de vida muitas vezes classificada por hereditariedade ou então por relações de longo prazo, de cunho familiar ou de cunho comunitário, elas vão substituindo também a forma que elas passam a vivenciar esses contextos. Então, o espaço da interioridade ele passa a ser o espaço máximo da privacidade. Não só o espaço de preservação do corpo, mas o espaço também de gerenciamento deste corpo. E quem gerencia este corpo passa a ser o próprio sujeito. E este sujeito interior, nesta experiência, interiorizado artificialmente, é um sujeito que passa ali, então, a ofuscar ou ocupar o lugar que anteriormente era um lugar de transcendência, que era o lugar da alma. Então esse sujeito ele passa a ser gerente da própria vida, ele passa a ser um sujeito responsável por si, pelo seu corpo,
e esse indivíduo cada vez mais passa a ser um indivíduo atomizado, porque ele passa então a vivenciar a sua realidade a partir desta autorreferenciação, e esta autorreferenciação vai se fortalecendo cada vez mais que ele acredita ter mais liberdade. E esse libertarianismo, ele é um libertarianismo paradoxal, porque à medida que esse sujeito tem mais liberdade, ele passa a ter também mais obrigações com o Estado moderno. Ele passa a ser mais regulado por leis. Ele passa a ser mais oprimido com as exigências que o Estado passa a impor a esse cidadão. Agora, um cidadão que é responsável por si e que, se ultrapassar os limites estabelecidos em lei, ele vai ser punido de acordo com aquilo que está classificado. Ora, essas pessoas então, elas passam automaticamente a ter um conflito interior que antes não existia. Este conflito interior é um conflito da ordem existencial. Porque essas pessoas, ao mesmo tempo que elas introjetam essa noção de sujeito, esta noção de interioridade, esta noção de que elas têm liberdade, é uma liberdade reduzida ao movimento do corpo, é uma liberdade de poder fazer, de poder usufruir da materialidade, da realidade física, da concreta. Mas em termos subjetivos, estas pessoas elas passam a experienciar um conflito de ordem existencial, pois elas não têm mais nenhum tipo de referencial que diga quem elas efetivamente são. Então elas passam a ser reduzidas cada vez mais ao conhecimento materialista, experimental, positivista. Elas agora não são mais criações, elas são agora produtos de evolução. E esta evolução diz que o ser humano foi um ser que evoluiu dos primatas, do macaco, ou seja, reduz a existência humana ao aspecto evolucionista biológico. Depois, esse aspecto evolucionista biológico vai ser reforçado por conceitos genealógicos, né, de cunho também do próprio desenvolvimento de uma genética positivista, e o ser humano então ele ficará preso neste ordenamento positivista que explica a partir de especialidades de conhecimento diferentes porções, diferentes parcelas desta realidade material. E a psicologia vai ser uma ciência que vai, então, se apropriar desse espaço interior para nomear, conceituar esta interioridade e lidar com esta crise desse sujeito que, ao mesmo tempo que experiencia uma privacidade, ele experiencia uma angústia fundamental, porque ele não tem referencial claro sobre si mesmo e sobre a existência. Ele perde noções muito fundamentais em termos de propósitos para a sua vida. Então o ser humano ele já não tem mais propósitos para a vida, ele não tem mais explicações da razão de sua existência e ele não tem mais, digamos, referenciais claros que seriam de cunho transcendente, de cunho ético, moral superior. Ele tem uma ética moral que é ou positivista a partir do aspecto do aparato jurídico legal do Estado, ou então uma moral muito reduzida a costumes que são estabelecidos então de formas ali muito precárias, muito primárias, a partir das experiências limítrofes do que seria esse libertarianismo, de até onde ele pode buscar a sua satisfação sem prejudicar o próximo.
Portanto, nesse aspecto, pessoal, a psicologia ela cria-se dessa forma. E ela vai ser esta psicologia como a conhecemos hoje, essa psicologia materialista, tecnocrata, ou então uma psicologia subjetivista que vai buscar aí, a partir de suas várias escolas, várias divisões, explicar o que é este sujeito, como ele se dispõe nesta existência e também buscar lidar, aparar um bocado este sofrimento, esta angústia, este mal-estar fundamental da modernidade. Este mal-estar ele é fundamental porque este sujeito, primeiro, ele é artificial, o ser humano ele perde todos os referenciais e enquanto o ser humano ele busca aliviar este sofrimento por meio destes processos que são próprios destas teorias criadas artificialmente, juntamente com esta interioridade, o ser humano ele só vai poder então ter certos momentos e espaços de alívio desse sofrimento. Nós poderíamos dizer que nada mais são do que momentos de ignorância, não é? Eu peço desculpa, pessoal. Ou seja, o ser humano, então, ele não terá uma plenitude na sua experiência e ele não terá aí uma clarificação ou uma ultrapassagem deste mal-estar. É como se ele tivesse momentos em que ele alivia este mal-estar, porque ele busca então outros modos de satisfação que a própria psicoterapia tradicional ou o próprio movimento de outras formas de terapia poderiam lhe atribuir. E o que vão provocar estes movimentos são movimentos adaptativos. Então ele se adapta àquele sofrimento, retificando aquele sofrimento de alguma forma. Seja através do exacerbamento da angústia, como se faz na psicanálise, trabalhar essa neurose, não é? Trabalhar essa angústia fundamental a partir de um movimento que seria praticamente um movimento ali, eu diria que através da transferência com o analista, é um movimento bastante complicado porque a pessoa se acostuma. Eu estive doente, pessoal, peço desculpas. Então a pessoa se acostuma a tratar desta neurose a partir dos aspectos de afirmação própria dos desejos. A pessoa naturalmente, pelo processo psicanalítico, ela irá então subverter a lógica deste sofrimento, desta angústia, buscando novos modos de satisfação. Geralmente esses modos de satisfação do desejo são modos em que ela irá buscar também subverter a lógica ordinária ou a lógica do que seria o tradicional no meio social. Já por meio da tecnocracia, por meio da psicologia objetivista, essa adaptação seria uma adaptação em que a pessoa irá buscar se alinhar a uma normatividade. Então ela busca uma forma em que ela pode, ao mesmo tempo, se adaptar à normatividade. A pessoa busca se adaptar por meio desta normatividade, dessas ciências objetivistas, e ela irá então, logo tendo a remissão
daquilo que seriam tidos como os sintomas, ela pode então se adaptar e retornar ao meio social. A questão fundamental que falamos de uma psicologia real e também uma psicologia integral, ela parte da mesma premissa. Nós falamos que uma psicologia ela será real quando ela tratar de algo que ultrapasse esta lógica da interioridade artificial. E nós dizemos que isto é um resgate a ser realizado. Então, por que um resgate a ser realizado? Porque esta psicologia, então, ela irá resgatar aquilo que seria a principal referência humana desde os tempos da antiguidade. É resgatar a alma como real essência do ser humano. Então nós não temos interioridade. O que nós temos é um aspecto transcendente na nossa própria existência. A ontologia humana, ela não é uma ontologia reduzida à experiência material, à experiência direta da concretude desta realidade. Ela é uma experiência que vai além deste aspecto. E como a física, no seu desenvolvimento, já comprova, a própria materialidade da realidade é um aspecto ilusório, porque o que existe efetivamente são a energia, é a energia que está ali sendo condensada no que chamamos do aspecto material atômico. Então estes átomos, eles são condensados pela energia interior que eles possuem, que são atribuídos aos movimentos dos elétrons que estão lá a circular o seu núcleo. E assim é também com o nosso próprio corpo. Os próprios átomos que constituem o nosso corpo, eles vão ter na sua interioridade uma energia que circula. Essa energia fundamental que constitui o nosso corpo, e aí a diferença da materialidade biológica orgânica para a materialidade inorgânica, é a diferença potencial dos seres vivos para os objetos não vivos, para os seres inanimados, é a questão da alma. E esta energia fundamental é o que denominamos deste agente, que é de uma ordem diferenciada, uma ordem noética, não é uma ordem material. Então, nós somos esta alma. Nós não podemos confundir que somos um corpo que possui uma alma, mas sim nós somos um agente noético, uma alma que movimenta e que direciona, que orienta um corpo. E nós temos uma forma única. A alma e o corpo são uma forma única. Não podemos separar e não podemos conceber a existência humana de forma distinta. Esta realidade é composta destes ordenamentos. O ordenamento implícito, onde está a nossa alma envolvida no nosso corpo, do ordenamento explícito. E uma psicologia real é uma psicologia que irá tratar fundamentalmente desta unidade, desta individualidade que aí sim é indivisível, desta singularidade, que seria a nossa alma, o nosso corpo e a nossa consciência particular como quintessência, como fundamento, princípio fundamental de nossa existência. Só que nossa consciência particular, ela é de um
de uma outra dimensão para além desta realidade. Ela é que é o suporte desta realidade junto a um mar de consciência que denominamos esse oceano de consciência, de consciencialidade. E isto não é um conhecimento criado, isto não é um conhecimento arbitrariamente levantado, ou por minha pessoa, ou por outros que discutam este aspecto. Aristóteles já discutia isto. O próprio físico Erwin Schrödinger também discutiu isto no seu livro O que é a Vida. Vários discutiram os aspectos que envolvem transcendência na vida, não só humana, mas no aspecto também de tudo que é vivo. Mas somente o ser humano possui uma existência inteligente. Ou seja, nós temos consciência. E isto é o que nos distingue dos outros animais. E há sim um design inteligente. Tudo que foi criado na realidade foi criado por desenho, foi criado por intencionalidade. Nós, inclusive, fomos criados também. Então, este observador criador tem o seu fluxo de inteligência. E este fluxo de inteligência é esta consciencialidade, onde nós suportamos a nossa consciência particular, criada por ele. A sua intencionalidade é a própria constituição desta realidade. Ele projetou tudo, programou e intencionou esta criação. E assim esta realidade é criada nestes ordenamentos, o ordenamento implicado e o explicado, que a física hoje já desvendou e ainda busca avançar no seu conhecimento. Então, isto são fatos, isto são conhecimentos que já estão diretamente ligados à realidade em si mesma. Quando nós falamos das teorias neurocientíficas que trabalhamos aqui no NEX, estamos a falar de teorias que são teorias que trabalham aspectos reais, já comprovados por avanços da física e de outras ciências. Quando falamos da redução objetiva orquestrada, quando falamos do efeito Zeno ou a atenção coerente no desdobramento consciente, no colapsamento da função de onda, quando falamos do modelo de Eccles e Beck, do modelo de exocitose que acontece e que modula as sinapses existentes no cérebro. Nós estamos a falar de teorias que falam de aspectos factuais da realidade e que não partem de teorizações artificiais que têm fundamentos ideológicos e revolucionários advindos da modernidade. Nós estamos a falar de boa filosofia, estamos a falar de um conhecimento científico que é feito a partir de uma noção ética de boa ciência. E isto, além de ser uma psicologia que trata do real, é uma psicologia que atribui, que retorna a dignidade humana em sua existência, que dá ao homem o seu lugar em sua existência neste mundo. E que atribui a este homem, principalmente, não somente o seu lugar, mas também na ordem que é criada esta realidade, atribui a este homem também a sua importância existencial. Então, esta psicologia trata de uma integralidade, trata
de um todo indivisível, no qual a singularidade humana é uma hierarquia existente. Da mesma forma que a singularidade da humanidade, em termos de como essa humanidade ela é integrada, ela é composta, também fala de uma totalidade em si. Então, isto tudo trata-se de uma forma de conhecimento que atribui novamente ao ser humano uma ética e uma moralidade mais elevada. E que sim, a partir destes conhecimentos, nós podemos ultrapassar a lógica revolucionária e destrutiva da modernidade, que só nos trouxe miséria existencial, que só nos trouxe guerras, que só nos trouxe discórdia e só nos trouxe divisões. Nós temos hoje uma existência reduzida a polarizações político-ideológicas, a pensamentos fragmentários e a interesses que seriam de poucos em detrimento também do malefício, da miséria de muitos. Nós temos de saber também que a existência humana não se reduz ao material e que esta ética ela torna-se mais elevada quando discute uma moral mais virtuosa, porque esta ética então ela vai ver na transcendência o parâmetro fundamental para a constituição desta moral. Porque quando o ser humano pensa que não é apenas na materialidade do seu corpo e na duração do processo de degradação do processo próprio de morte deste corpo, que o ser humano terá de responder, terá de ter responsabilidade sobre os seus atos, mas sim como um agente noético, como uma alma. Ele tem responsabilidade sobre os seus atos, para além, inclusive, desta existência material do corpo. E aí sim nós vemos que os nossos atos, eles podem reverberar ainda por muitas gerações. E, inclusive, ele pode também modificar profundamente esta realidade na qual vivemos. Então, quando falamos de uma psicologia real, falamos disso. Quando falamos de uma psicologia integral, falamos primariamente de uma psicologia que possa ascender a um nível mais elevado em termos éticos e morais. E uma psicologia que possa ser real, porque ela trata do ser humano em sua efetiva dignidade existencial e ela pode sim trabalhar aspectos, inclusive também de efeitos mais duradouros, mais elevados, porque ela pode trabalhar propósito para a vida humana a partir deste aspecto fundamental, de que a vida humana ela é uma vida mais ampla, é uma vida de maior grau de responsabilidade. Então, deixo aqui essas reflexões, peço a vossa ajuda, deixe o seu gostar, se assim gostou do nosso vídeo, ajude o Nex a poder crescer, conheça a nossa comunidade. A comunidade Nex, a Academia Nex no School é um espaço onde nós poderemos criar este ambiente de confiança para realizar um networking, para realizar também não só
um ambiente de desenvolvimento profissional, mas também de desenvolvimento pessoal, e para que possamos não só integrarmos ali profissionais e podermos criar uma rede de suporte, mas também uma rede de conhecimento, onde nós possamos criar ali cada vez mais e integrar cada vez mais pessoas interessadas nesse conhecimento. Nós também elaboraremos cada vez mais formações para que as pessoas possam se tornar terapeutas integralistas e para que as pessoas possam, aí sim, cada vez mais ter conhecimento desta psicologia real e integral. Então, vejo-vos no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.